Olá pessoal, aqui é o João Augusto, estou com o Flávio do canal Opções com Flávio e eu aqui no canal do Opções Ponto Milhões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, essa loucura que está tendo, né? Alta, baixa, né? E falar um pouquinho da guerra também, do conflito que é hoje que está mais mandando no macro. E também falar sobre uma operação nova aí que o Flávio vai trazer para a gente. E lembrando aí para vocês, não esquecer de dar o like aí se vocês gostam do conteúdo, se inscrever no meu canal, Opções.milhões, se inscrever no canal do Flávio também, Opções com Flávio. E também para quem está precisando aí de uma ajuda e de potencializar aí suas operações, eu e o Flávio a gente está fazendo uma mentoria. Então sempre tem ali para dar um afinar, né, bastante as operações e também quem quer aprender mais, né? A gente faz novas estruturas, propõe estruturas, né, para que a pessoa tenha uma gestão de risco adequada e uma rentabilidade aí acima aí do mercado, né? Sempre lembrando, pessoal, quer saber sobre como funciona a nossa mentoria, chama no WhatsApp, o link Isso, vai estar aqui vai o estar link aqui ali na no WhatsApp. descrição. Perfeito. E aí, Flávio, quer falar um pouco de você, falar um pouquinho do mercado Né? também? Fala de mim, né, Flávio? Opções com Flávio, 15 anos no mercado, agora dando consultoria e mentorias junto com o João. E estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre essa loucura que está sendo esse mercado. Ontem à noite, eu e o João estava conversando quando saiu a notícia, a gente estava debatendo até onde o mercado poderia ir hoje. E, inclusive, achei que ele poderia ir até mais longe, só que aí no meio do dia parece que esse cessar-fogo foi um cessar-fogo peronomútil, né? Então, a gente, a gente já vê, não, é cessar-fogo, mas quem vender arma para o Irã vai ter sanção, provocação do outro lado. Então, para a gente começar, né, fazendo comentários breves aí sobre o que está acontecendo, vou dar aí a minha visão. Acho que a gente entrou no modo que é a guerra que está ditando o que vai acontecer, né? E para piorar, a gente tem o presidente Donald Trump, que ele parece que está tradando as notícias. Então, curiosamente, ele muda de opinião ao longo do dia com o mercado aberto. E aí, se ele mudar de opinião, a gente vê alguns players tomando posições grandes que vão para o lado que beneficiaria, por um lado que vai ao encontro do que ele disse. Então, se ele vai acabar a guerra, a gente vê que alguém comprou toneladas aí de contratos futuros antes dele dar notícia, vice-versa, enfim. Isso daí realmente me tira do sério, porque é muito difícil operar no mercado como esse. Mas agora, voltando para o ponto principal, né, me parece que a gente está num play de guerra. Tanto que hoje DIs derreteram. Né, o DI que estava se segurando com muita força, simplesmente deu uma colapsada. Eu acho que o grande ponto aqui é que está todo mundo olhando para a questão do petróleo, tanto por o preço quanto pela possibilidade de ausência deste nas economias. Um petróleo mais forte significa que toda a cadeia se torna mais cara, né? Porque afinal de contas tudo precisa ser transportado, então uma alta de preço do petróleo acaba virando inflação em cascata para todo o resto da economia. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente está iniciando um processo de queda de juros, e essa queda de juros aí, em grande parte, ela pode ser atenuada ou aprofundada de acordo com o preço do petróleo, né? Vale lembrar, gente, um preço do petróleo muito alto não é porque o juro subiu que o petróleo vai cair, que a inflação vai desacelerar, mas se tu só tem um martelo, todo problema vira um prego. E o Banco Central só tem o juro para trabalhar. Então, me parece que essa que é a grande questão. Se o petróleo não ceder, a gente pode ter novos cortes de juros, mas eles podem se tornar extremamente tímidos. Mas agora, se esse petróleo cair, aí sim a gente pode ter um corte mais forte, e aí a gente pode ver, talvez, um juro indo ali na direção dos 12% até final do ano. Ah, Flávio, mas o fiscal. Sim, gente, o que vai dar a potência para o corte de juro estrutural é o fiscal. Só que agora me parece que o mercado ele está lendo que isso é um problema a partir de 2027. Esse seria meu chute. Então, apesar de ser uma questão estrutural, me parece que ela está sendo que o mercado ele está precificando agora os primeiros cortes, essa gordura maior que tem aí dos 14,75 até os 12 e que quedas mais profundas só se darão por conta do fiscal, mas que isso vai ser uma coisa que só vai começar a ser vista ou perto das eleições ou pós-eleições. Então, resumidamente, esse é o play, esse é o jogo que eu estou jogando agora, né?
Tô de olho no que está acontecendo com relação a essa questão da guerra, ao preço do petróleo, e para tirar proveito disso, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo operações que eu não precise gastar muito dinheiro comprando volatilidade. Então, estou fazendo operações assim que eu preferencialmente compre pouca vol, que eu tenho um amplo range de ganho, mas também estou evitando operações que tenham uma posição vendida a descoberto muito grande, né? Então, eu estou vendendo posições a descoberto, mas de uma forma moderada, não estou fazendo posições tão grandes, porque justamente o meu maior medo é estar numa posição vendida a descoberto muito grande e do nada sair uma notícia bombástica e o mercado subir 6% no dia ou cair 6% no dia, volatilidade explode, aí a minha venda a descoberto fica muito difícil de ser rolada, né? Então, acho que é mais ou menos esse o play que eu estou jogando. E eu estou, de forma geral, com viés mais altista, tá? Por quê? Basicamente porque a gente já vê, desde aí do ano passado, um fluxo muito grande para os ativos locais. Ok, eu monto operações baixistas também, mas sempre que me parece que cada queda é uma nova oportunidade de fazer uma operação de alta no curto prazo. Não acho que o mercado brasileiro está barato, mas contra fluxo não há argumentos. Então, até a operação que eu vou trazer para vocês, ela traduz mais ou menos o meu pensamento. É uma operação altista, é uma operação que tem uma posição à descoberta, mas não é muito grande, e ela tem um amplo range para que eu possa ganhar dinheiro. Acho que isso traduz mais ou menos o que eu estou vendo no mercado hoje. Excelente, né? E às vezes a gente esquece, né? Mas eu estava olhando aí a cotação do finalzinho de março, a gente está início de abril, né? E o Bova estava em R$ 172. E agora foi para 190, ou seja, R$ 18 aí em uma semana e meia. Não é muita coisa, né? Então, agora acho que o jogo é volatilidade, principalmente por causa do conflito. Também tem a questão da eleição, provavelmente vai ter algum tipo de pacote de bondade do governo, né? Que sempre tem, não importa qual lado que é, né? Mas sempre eles acabam colocando mais dinheiro ali para circular, né? Por meio de dívida. Isso faz com que talvez não caia tanto juros e pode ser, a gente sempre pensa que segura a bolsa, mas ultimamente o gringo não está olhando para isso. O interno olha um pouco, mas o gringo esqueceu, né? Ele só está comprando, principalmente gestão passiva, né? Via ETFs. Então chegou muito dinheiro ali, provavelmente pelo EWZ ou até outros ETFs de emergentes, né? É, desculpa te interromper, é que tem uma coisa que é muito interessante, que é o que, tá, sobre isso, já que a gente entra nesse ponto. Lembra, a gente tem algumas discussões e fala sobre, por exemplo, o setor de utilities. Pô, é um setor que ele tem uma tira alta de forma geral, agora ele não está negociando com prêmio com relação a quem? A NTNB, a nota do Tesouro Nacional, CLB. Então, comprar NTNB e utilities está com, praticamente não tem prêmio, até tem prêmio negativo dependendo da empresa. Só que aí que está o ponto. A tira absoluta está alta, porque a nossa NTNB está pagando bem. E o gringo, quando ele traz dinheiro, ele não fica, principalmente o ETF, ele não está comparando com a B, ele está enxergando se tem uma TIR boa ou não. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que também fazia muito tempo que a gente não recebia tanto dinheiro gringo, né? Então, a gente faz uma associação muito grande entre, por exemplo, a Bolsa e as NTNBs, isso faz sentido, tá? Só que quando a gente tem um fluxo gringo, talvez essa correlação ela perca muito da sensibilidade, porque o gringo ele não está olhando para isso, ele está olhando qual a taxa de retorno que ele vai ter, ele não está fazendo um trade relativo, né? E por Então, isso acho que que isso está o dando pessoal está muita sustentação. pessoal tá desconfiado dessa dívida longa também, né? Ninguém tá muito. Eu vi o BTG falando que era jogo comprar de vida longa, mas não sei, cara. Por exemplo, no máximo ali uma coisa um pouco intermediária, mas não estou passando de 2030, cara. Não, pode colocar um percentual bem pequeno que se perder, perdeu, né? Nossa, que horror. O cara comprando título público e pensando se perder, perdeu. A que ponto chegamos? Não, mas se perder assim, uma dívida muito longa e se descontrolar a inflação mesmo, só a questão dos impostos vai ficar muito complicado ali para pagar. Vamos supor que a nossa. Parece coisa utopia, né? Mas se a inflação for a 100% ao ano, você acaba pagando muito imposto, né? Nesse título Sim, público longo. sim. A gente até pode trazer num vídeo desses aí uma simulação para explicar pro pessoal qual é essa relação, né? Então tá.
Vamos para a operação, então. Vamos embora. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos compartilhar. Deixa eu só achar aqui. Janela, tela inteira. Tu tá enxergando a minha tela? Oh, excelente. Perfeito, então. Deixa eu ocultar aqui. Maravilha. Bom, então, pessoal, essa foi uma operação que eu montei no dia 6/4, tá? Vou contextualizar vocês. O mercado estava começando a... Ele teve uma alta um pouquinho mais forte, ficou na região do 184,60, e ele simplesmente parecia que não tinha força para cair. E, por uma questão gráfica, eu optei por montar essa operação, perfeito? Que operação foi essa, tá? Basicamente, né, foi uma trava com calls, tá? Uma trava calendário assimétrica, tá? O que eu fiz? Eu comprei, aqui ó, tá para trazer vocês, o mercado estava 184,60 e eu comprei 5.000 calls do 191, com vencimento em 15/5, e vendi 6.500 calls com vencimento 10/4, ou seja, daqui 2 dias. Então, eu gastei R$ 3,93 para comprar as calls e recebi 44 centavos para dar uma melhorada na minha relação de preço. Então, qual é que era a minha expectativa? Se o mercado caísse cerca de 3%, eu iria estopar a operação. Se o mercado subir de forma moderada, eu pegaria e eu faria a rolagem dessa call. Por exemplo, se ficasse abaixo de 191, eu montei na segunda-feira. Se até sexta-feira não chegasse no 191, eu basicamente deixaria essa opção virar pó e eu venderia a 192, por exemplo, ou a 191 para a semana subsequente. Mas geralmente eu só monto na linha do dinheiro na primeira montagem, né? A partir das rolagens, eu começo a deixar R$ 1 de spread. Só que daí eu deixaria de fazer com uma posição maior, né? Ao invés de fazer com 6.500, eu faria 1 para 1, eu faria de R$ 5.000. E qual seria o pior cenário, entre aspas, o pior cenário de alta? Seria o mercado acontecer que nem hoje, ele dá uma porrada e subir até 191 antes dessa opção virar pó. Nesse caso, o que eu faria? Eu faria uma rolagem para a semana subsequente, só que ao rolar para a semana subsequente, eu provavelmente conseguiria, com 5.000 quantidades, pagar essas 6.500 e ainda sobraria um dinheiro. Ou seja, eu rolaria eu rolaria ela e mesmo assim se tornaria uma operação interessante. Seria menos interessante do que se virasse pó, mas mesmo assim ficaria bem bacana. Então, até para mostrar para vocês, ó, essa é a curva de capital. Se o mercado caísse cerca de 3%, essa linha verde é o dia de hoje, tá? Se hoje tivesse caído 3%, eu teria estopado. Então, eu teria perdido aí cerca de R$ 7.800. Se as coisas tivessem ido do jeito que eu gostaria e fosse até aqui, essa região, eu teria ganho R$ 13.000. E eu ainda poderia vender uma nova call e embolsaria, né, uma nova rolagem. E se o mercado simplesmente ultrapassasse esse preço, eu não deixaria essa curva ser feita e o mercado começar a cair. Eu basicamente venderia uma nova posição de calls, né, que nem eu falei para vocês. E aqui eu trouxe uma nova uma simulação para vocês, só para vocês entenderem. Hoje de manhã, quando o mercado estava na região do 191, essa call que eu estava vendida, né, a BOVA-D 191W2, ela estava custando R$ 1,10. Ou seja, eu teria que gastar 66 centavos para recomprá-la, né, se eu fosse fazer essa recompra. Então, se eu vendesse 5.000 calls do 192 para a próxima semana, né, para o vencimento em 17/4, eu receberia R$ 2,04. O que eu fiz aqui, basicamente? Eu peguei aqueles 66 centavos e eu acrescentei aqui, né, na minha call, ou seja, o meu preço médio de compra ficaria em 4,59. Porque eu teria gasto o dinheiro para montar essa operação. Só que eu teria recebido R$ 10.200 para fazer a rolagem. Ou seja, aquela operação que, se o mercado continuasse subindo, viraria uma operação de risco infinito,
ela deixaria de ser uma operação de risco infinito. Tá vendo? Por quê? Porque eu passaria a ter, ao invés de ter 6.500 calls no 191 para o dia 10, eu passaria a ter 5.000 calls do 1 para o strike 192 no dia 17. Então, o resumo da ópera, se o mercado caísse, obviamente, eu ainda teria o risco, né? Então, por exemplo, se o mercado caísse os 300, só que como eu ganhei 10 mil reais, a minha perda não seria mais uns 7 mil, seria perto de 6 mil reais. Agora, se o mercado continuasse subindo, eu poderia, no melhor cenário, ganhar 8 mil reais nessa operação, sendo que se ficar ali nessa região ali do 191, 192, eu ainda poderia fazer uma nova rolagem. Agora, se o mercado realmente disparasse, olha só, o mercado, eu começaria a perder o lucro, mas o meu pior cenário na alta passaria a ser um lucro de 9,80%. Eu não sei se ficou inteligível do jeito que eu expliquei, aceito sugestões, mas eu queria trazer justamente isso para vocês. Foi uma operação que eu montei que, se o mercado ficar parado ou subir pouco, eu continuo fazendo as vendas de calls ali entre 191 ou 192 e fico embolsando dinheiro. E se o mercado der uma porrada para cima, como a opção vendida ela é muito curtinha, eu consigo rolar para a semana seguinte, reduzo a quantidade, deixo na mesma quantidade das calls compradas, e mesmo assim a operação continua sendo positiva. O único cenário ruim é se o mercado cair. Mas se o mercado cair, a perda estimada ali fica dentro dos meus parâmetros de risco, fica em cerca de, eu aloquei 16 mil reais, é perder entre 6 a 7 mil reais. Então, estou arriscando perder 40% para ter um ganho aí de 100% ou mais, caso as coisas deem certo. E se o mercado ficar parado, eu fico embolsando lucro. A última vez que eu fiz isso com essas rolagens, eu ganhei 180% na operação. Você mostrou no vídeo, né? E Exatamente. comentando, interessante é essa venda tanto da put como da call, curta, né? Semanal, que ela tá pagando um prêmio bastante e ela tá com uma volatilidade maior do que a vol da longa. Parece pouco, aqui não sei se é o real 28% e 24%. As pensar são 4% de diferença, mas não é quase 20% a mais, né? De diferença de vol, né? 20% de diferença de vol. Vale lembrar que as operações de opções, elas são alavancadas, né? Então, Sim, por exemplo, às vezes a gente faz uma rolagem de uma semana para outra para ganhar o CDI, só que tu ganha o CDI em cima de uma alavancagem. Então, é 20% a mais de resultado. Não é o CDI, é 20% a mais de resultado em cima do capital que tu alocou ali, entendeu? sim. Então, cara, essa operação aí eu montei. Eu queria ter trazido ela sem dar essa porrada, porque justamente eu mostrei, porque eu achei que o mercado ia ficar mais comportado e eu ia mostrar, pô, ainda tem esse upside, mas a gente conseguiu ver exatamente o que teria acontecido na operação. Eu não rolei hoje de manhã porque a volatilidade estava muito alta e as opções elas estavam com uns gaps muito grandes. Estava muito difícil fazer a rolagem. Então eu resolvi esperar, só que no que eu esperei o mercado voltou, fugiu do range, então vou esperar até amanhã ou até sexta-feira, né? Então, mas foi bem legal porque mostrou, poxa, hoje, por exemplo, eu montei a operação na segunda-feira e hoje ali já está dando um lucro aí de 37,49%. Não é exatamente isso, mas eu estou lucrando mais ou menos aí uns 30%. Montei a operação, já está dando ali uns 6, 7 mil reais de lucro, da última vez que eu vi. Então, E, Flávio, você gosta de esperar ela virar pó para vender depois ou prefere fazer a rolagem? cara, sempre que possível, eu gosto de esperar virar pó. Por quê? Porque essas operações semanais, por exemplo, eu fui olhar, eu pensei em enrolar hoje, tá? Me deu uma coceira. Só que daí eu olhei, puxa, eu ia estar pagando a call que eu ia vender sei lá, por R$ 2 da semana subsequente, eu ia gastar 90 centavos num determinado momento que eu vi. Aí eu olhei, putz, eu estou gastando 90 centavos por 2 dias. É muito, né? É Tá muito muito. caro. Então, eu só tenho um cenário que eu realmente faço a rolagem antes. É quando ultrapassa, entendeu? Então, se o mercado tivesse ido para aberto em 191, tivesse para 192, 192,50, 193, aí eu já faria a rolagem logo.
Mas sempre que possível, se o mercado está muito na beira, está muito perto ali do strike, eu prefiro pagar para ver. Mesmo caso das puts, né? Mesmo caso das puts. Foi basicamente o que eu fiz das puts na operação do outro vídeo que eu postei aqui no canal, né? No meu canal, no caso. Mas enfim, essa foi a operação que eu montei aí, tô com uma expectativa bem positiva. Ela é uma das operações autistas. Eu ainda tenho uma outra operação autista em aberto, mas aí ela é uma trava simples, também não vou. Eu achei Mesmo, essa muito interessante. Na verdade, a outra operação provavelmente dará um ganho maior do que essa, né? Porque se o mercado continuar subindo, a outra operação ela é 1 para 1. Agora, essa daqui eu achei ela muito interessante, porque se ela der errado, eu perco menos. E se ela der certo, eu até posso ganhar um pouquinho menos, mas eu acho o risco dela muito legal, muito aceitável dentro do cenário que a gente está vivendo. e tem muitas rolagens, né? Mesmo que não suba, vamos supor, fique no 187, 188, se você rolar semanalmente, às vezes vai pegar 1,50 numa rolagem ali, 1,30, 1,50 por Vamos ver, semana, né? o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 rolagens, né, cara? Então, bem bacana A mesmo. sorte ali pode pegar R$ 5 aí a mais ainda. Não, e outra coisa, se eu jogar por 192, que é o meu plano, se o mercado realmente Aí andar, vai jogar por ganhar essa 192, eu diferencial. posso ir até o final. Eu não preciso esperar, eu posso ir Uhum. até a data do vencimento, se eu quiser. Sim, 191 É. já poderia também, né? Não, é que se chegar no 191, na data da última rolagem, eu não tenho como ficar comprado e vendido na Ah, 191. sim, sim, sim. Por isso que eu gosto de jogar na 192, porque justamente quando a gente consegue jogar por um strike acima da call comprada ou abaixo da put vendida, eu consigo deixar essa operação ir até o fim. Sim. Eu posso ir rolando ela o tempo que for, entendeu? Então, justamente por isso. Mas aí, tô com uma expectativa bem positiva com relação a ela. Então é isso. Tem muita gente que vai querer que o Bova caia, tá? Porque estão vendidos em cal. Vão torcer contra aí tua operação. Eu também tô vendido em call, cara. Fica tranquilo. O que for, eu vou ganhar alguma coisa. Tá Ah, tudo então certo. tá ótimo. Vou quebrar o compartilhamento aqui. Perfeito. Perfeito. Então é isso, né? É uma operação interessante. O mais interessante é ver a diferença da volatilidade. Ele pode fazer semanalmente. É uma operação, obviamente, ou para lateralidade um pouco, né? Eu diria que essa é uma operação assim para Ou uma para alta ou lateralidade. uma alta moderada, né? Obviamente, se. Uma alta normal. Porque, cara, se for uma alta consistente, só que ela Sim. não for uma alta que dê um gap e já vai rasgando, tu faz a rolagem para frente, reduz a posição, ganha um prêmio menor, mas, cara, tá tudo certo. Os problemas dessa operação é queda ou alta realmente explosiva. Já abrir dentro do dinheiro, aí é um problema. Agora, se a gente tiver uma alta normal ou uma lateralidade, essa operação, ó, sucesso. Mas é bom sempre olhar o gráfico, né? Obviamente que hoje está mais difícil de olhar o gráfico com esses Trump trade, né? É o que Depende tem do que para hoje. o presidente dos Estados Unidos vai falar, né? Depende da posição que ele tá, né? É, Vou parar de falar porque eu preciso renovar meu visto esse ano. Então, né? Então tá ótimo. maravilha. Tá bom. Da minha parte era isso. Algum comentário, João? Então, só para o pessoal deixar o like no vídeo, ajuda bastante, né? Curtir, comentar aí e, se puder, compartilhar aí para uns amigos. Maravilha, então, pessoal. Bom, agradeço aí a presença de todos. Um forte abraço a todos e bons investimentos. Bons investimentos.